Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder a mais um pedido de aconselhamento. E a história de hoje é de uma mulher. É uma história muito triste, muito difícil. E o que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse aconselhamento é como essa situação da pessoa ser enganada, da pessoa achar que está conhecendo um príncipe e, na verdade, o príncipe era um canalha. Como essa situação é comum, como ela se repete e por que nós temos que tomar cuidados ao começar um relacionamento com uma pessoa, não começar pelo corpo e sim começar pela amizade para conhecer o caráter. Se essa mulher que me mandou esse pedido de aconselhamento tivesse praticado as coisas que eu tenho ensinado para tantas pessoas, tantos testemunhos, gente, pelo Brasil todo, fora do Brasil, as pessoas me mandam pelos e-mails testemunhos de casamentos abençoados, testemunhos de namoros abençoados, pessoas que seguiram aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor, que eu tenho ensinado para as pessoas. Se você ouvir a voz de Deus através da palavra dele, ensinada para uma vida prática hoje, não tem como dar errado. Mas alguns princípios as pessoas perdem porque elas não sabem como aplicar no dia a dia, como praticar no dia a dia aquele princípio. Então uma coisa básica é relacionamento, quando é de Deus, você e a pessoa vão ter afinidades, tá? A pessoa vai ter qualidades que você deseja, defeitos que você aguenta, você também vai ter a mesma coisa. Só que você não conhece isso através de um beijo na boca. Você não conhece isso através de uma relação sexual. Primeiro você conhece isso através de uma amizade, de um relacionamento onde vocês colocam tudo pra fora. Isso não quer dizer que você não tenha que ter atração sexual pela pessoa. Claro que tem que existir atração sexual. Só que você precisa aprender que cada coisa tem o seu tempo. No meu livro Defraudação Emocional, se você quiser ler bastante sobre isso, tem um capítulo inteiro chamado Os 8 Sinais que Deus dá quando o namoro serve para casar. E ali eu destrincho, eu esmiuço bem esse assunto dos sinais e dou todos os respaldos bíblicos. Vale a pena você ler. Procure aí na minha loja virtual, no meu site, que você vai ser muito abençoado e edificado, amém? Vamos lá. O e-mail dela é longo, mas é rico em detalhes, é muito importante você saber, porque a história dela começa com um casamento. Ela frequentava uma igreja, tá? E ela não fala pra mim detalhes desse primeiro casamento dela. E isso me chama muita atenção. Por quê? Por que ela cortou tanto essa primeira parte do primeiro casamento dela? Por que ela não falou alguns detalhes que eu queria saber? Porque se eu tivesse cara a cara com ela, eu ia perguntar, vem cá, como é que foi o seu primeiro namoro, do seu primeiro casamento? Porque eu tenho certeza que o segundo erro, quando ela relata que foi uma tragédia na vida dela, o segundo erro foi uma repetição do primeiro erro. Então, se a gente não se arrepender da vida pecaminosa, a gente não muda de atitude. Arrependimento não é remorso, sentimento de culpa. Arrependimento é mudança de atitude, entendeu? Então tem que se arrepender. E às vezes, para a gente se arrepender, a gente precisa enxergar o nosso problema de uma forma até meio drástica, até meio dramática, até meio horrorosa o nosso problema. O nosso problema, ele tem que berrar na nossa cara, porque às vezes a gente está tão acomodado, a gente não quer sair daquele lugar, entendeu? Então eu faço esse papel na vida das pessoas que me procuram e me pedem ajuda. É claro, eu tenho amor pela vida das pessoas e eu creio, gente, que o amor e o confronto andam de mãos dadas. Porque a palavra diz que o Pai, o Senhor, ele nos disciplina quando ele nos ama. E se a gente não tem disciplina, a gente é filho bastardo, é filha bastarda. Então a disciplina e o amor, eles andam juntos. Tem que confrontar, porque sem o confronto, a pessoa não chega ao arrependimento, não enxerga que errou, não enxerga que está fazendo uma coisa errada. Vocês entenderam isso? Então, assim, não se assusta com o meu jeito, porque conforme eu vou lendo, eu vou ficando muito assustada. Eu já li essa história umas 3 vezes, mas cada vez que eu leio, eu fico apavorada, né? Porque é horrível a história dela. Ela estava vivendo uma fantasia o tempo todo e muitas pessoas estão vivendo na fantasia. Quando é verdadeiro, a base não é a atração sexual só. A base é uma amizade, também tem a atração sexual. São 8 sinais. Lê meu livro que vocês vão ver, ok? Vou ler o e-mail dela primeiro correndo e a gente vai depois analisar algumas coisas e eu vou responder as dúvidas e vou analisar aqui com vocês e mostrar aonde ela errou, para que todo mundo possa aprender com o erro dela e não repetir a mesma coisa que ela tem feito. Porque se ela tivesse tido uma pessoa para orientá-la, para ensiná-la, ela nunca teria passado por isso que você vai ler aqui. Vai ouvir aqui. Que eu vou ler e você vai ouvir, ok?
Olá, Sara, meu nome é fulana, sou membro da igreja tal, tenho tantos anos, tive um casamento de tantos anos, eu não vou revelar nomes nem nada para não ser identificado, ok? Vou ler a história fiel, mas não vou revelar. Tive um casamento de tantos anos na igreja que eu frequentava. Tivemos um filho, porém, como ele me traiu, nós nos separamos. Sofri muito, por isso resolvi ir pro mundo, sair pro mundo, curtir a vida, namorar, fazer sexo fora do casamento, beber, fazer coisas erradas. Tudo que você imaginar. Na verdade, eu achava que essas coisas iam me trazer felicidade, porém, hoje em dia é que eu vejo que tudo era uma ilusão. Eu fui me machucando cada vez mais. Durante muitos anos, solteira, me relacionei com vários homens, cada um pior que o outro. E chegou num momento, assim, que eu percebi que eu não conseguia me acertar com ninguém. Depois de muitos anos de solteira, eu já estava louca para ter alguém. Um dia eu resolvi participar de um programa de televisão que criava oportunidades de namoro. Vai vendo onde que ela se meteu. Nesse programa eu conheci o fulano, não vou falar o nome do cara, tá? E logo de cara, algumas coincidências me marcaram, porque a gente morava perto um do outro, não vou falar o lugar, porque ela fala que eles moravam perto e fala o nome dos lugares. E ele frequentava igreja também. Começamos a nos envolver, a nos beijar muito na boca, tivemos relações sexuais, muitas relações sexuais, por sinal, porque na verdade, Sara, posso dizer que ele me fisgou pelo sexo, porque eu nunca tinha tido um homem que me realizasse na cama. Depois de alguns meses que estávamos namorando, ele me pediu para ficar hospedado na minha casa por uns dias, só até ele conseguir um lugar para morar, porque ele estava se mudando de casa. Porém, o que aconteceu foi que ele foi para minha casa e nunca mais saiu de lá. E então nós começamos a morar juntos, a viver juntos. Ele sempre era muito carinhoso comigo, com meu filho do primeiro casamento, era carinhoso com meus parentes, muito prestativo com todos. E para mim, Sara, ele era o homem que eu pedia a Deus. Eu achava que Deus tinha ouvido as minhas orações. Eu sabia, Sara, que ele tinha tido 2 relacionamentos. Vai vendo, gente. 2 relacionamentos anteriores e tinha 4 filhos desses relacionamentos. Ele nunca tinha tido uma formação profissional, sabe? Ele trabalhava com comércio, mas ele não tinha nada, nenhum bem. Ele não tinha nem um carro velho para andar, muito menos uma casa para ele viver. Ou seja, ele trabalhava, mas ele não tinha bens, é isso que ela falou, não tinha condições. Quer dizer, calcula aí, gente, tinha tido 2 relacionamentos onde ele tinha 4 filhos, ok? Mas não tinha uma casa para morar própria, não tinha nem um carro velho, tá? Ou seja, eu quero saber como é que esse homem sustentava essas famílias e o que essa mulher estava pensando que ia acontecer com ela. No início do nosso namoro, essa situação financeira dele fez com que os meus parentes não aceitassem muito bem nosso relacionamento. Eles achavam que eu merecia um homem que fizesse mais por mim, que tivesse condições de me cuidar. E isso porque eu tenho uma profissão, sou formada, também sou empresária. Eu tinha meu carro, meu apartamento, já tinha viajado muito dentro e fora do Brasil. Eu ganhava um salário muito maior do que ele, tudo com o meu trabalho, tudo com o meu esforço. Por isso meus parentes achavam que ele, na verdade, queria era só se aproveitar da minha situação financeira. Mas com o tempo, Sara, toda a minha família também foi sendo conquistada por ele. Quando completou tanto tempo de namoro, não vou falar, tá, gente? Ele me pediu em casamento. Quer dizer, já estava morando junto e ela acha que ele pediu ela em casamento. Mas vai vendo o que esse cara fez. Ele me pediu em casamento, porém, como tínhamos nos conhecido num programa de TV, ele quis fazer o pedido de casamento também num programa de TV. Então nós fomos a um outro programa que tinha aí, não sei das quantas de relacionamento, e ele fez o pedido. E foi lindo. E foi um momento mágico, glamouroso, parecia um sonho. Alguns meses depois disso, nós nos casamos de verdade. Ela colocou assim, grifado, de verdade, na igreja tal. Falou o nome da igreja que eu não vou falar pra vocês, ok? Fizemos uma festa enorme, uma cerimônia emocionante, onde ele declarou amor eterno por mim e disse que eu tinha feito dele um homem melhor. Olha, na cerimônia ele chorou muito. E a nossa lua de mel foi maravilhosa, num lugar maravilhoso. Eu estava muito feliz com tudo e aliviada por não estar mais vivendo em pecado. Vai vendo essa frase aí, grava essa frase, aliviada porque eu não estava mais vivendo em pecado. Ele sempre fazia muitas declarações de amor por mim, fazia pelas redes sociais, pelo celular, era sempre muito alegre, brincalhão, me fazia muito bem, Sara. É claro que nós tínhamos nossas diferenças, porém o amor era maior, a vontade de estarmos juntos também. Todas as pessoas ao nosso redor diziam que ele era apaixonado por mim. Além disso, ele também parecia ser muito cristão. Ele cantava louvores, orava. Tinha momentos que eu achava que ele era mais crente do que eu. Ele orava
até sobre as refeições, coisa que eu mesma não fazia. Devia fazer, né? Mas tudo bem. Coisa que eu mesma não fazia. Íamos sempre juntos à igreja. Jesus, como se isso fosse alguma grande coisa, né? Ajuda, meu Deus, me dá paciência para ler isso aqui. Aconteceu que depois de um tempo ele resolveu sair do trabalho dele e veio trabalhar comigo no meu comércio. E olha, Sara, ele era muito bom no que ele fazia, ele era muito eficiente. Naquele momento eu tinha o desejo de ter mais um filho. What? Quer dizer, para pra pensar. Ele já tinha 4 filhos, de 2 relacionamentos anteriores. Gente, por favor, né? Não é possível. Ele achou ótimo a gente ter mais um filho. Então, tantos meses depois de casados, eu engravidei. Ele até escolheu o nome do nosso bebê. Eu até achei, Sara, que durante a gravidez ele ia mudar comigo. Mas, na verdade, ele não mudou durante a gravidez. Ele sempre prestativo, cuidava de mim, assistiu ao parto pela primeira vez na vida dele. Isso é o que ele te falou, viu, querida? A gente não sabe se é verdade. Assistiu o parto pela primeira vez na vida dele, ficou comigo no hospital e etc. Isso é o mínimo, isso não é nada demais. Eu estava muito feliz, afinal eu tinha formado uma família, tinha um homem que me amava, então eu não queria mais nada na vida. Mas antes do bebê nascer, olha aí, eu estava no final da gravidez, ele pediu demissão do trabalho que a gente trabalhava junto, do comércio que eu tinha. E disse que queria trabalhar com algo independente de mim, algo que o realizasse. A princípio eu não gostei, é claro, pois eu precisava muito dele naquele momento, no final da gravidez, pesada, cansada, mas ele foi irredutível e quis sair. Então eu decidi vender meu comércio. Peguei uma licença maternidade, tive o bebê e fiquei em casa cuidando dos filhos enquanto ele trabalhava. Aconteceu que o novo trabalho do fulano, não vou falar o nome dele, fazia ele chegar muito tarde em casa e eu comecei então a detectar algumas mentiras. E eu não via resultado financeiro satisfatório. As brigas começaram a surgir e foram ficando muito fortes. Cheguei a desconfiar de uma suposta traição, mas ele sempre negava traições. Sempre dizia que me amava, jurava, até pelo nosso filho, que jamais faria isso comigo. Chegamos a fazer um atendimento com o nosso pastor e o pastor, ele disse para o pastor que não tinha ninguém. O pastor marcou de atender ele semanalmente para nos ajudar. Porém, por conta dos horários do trabalho, ele também deixou de se encontrar com o pastor. Então, um dia, ele já estava muito estranho. Ele disse que ia precisar ir na casa do pai dele, passar o final de semana. O pai dele morava numa outra cidade. Ele disse que tinha que resolver umas coisas lá. Porém, Sara, eu descobri que ele estava mentindo. Tudo começou a ficar muito estranho. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Passou um tempo, um certo dia, me ligaram dizendo que o meu marido estava me traindo com outra mulher. Me passaram o endereço pelo telefone e eu fui até lá para conferir. De fato, ele estava lá, com uma mulher bem mais jovem do que eu. Sabe o que ele estava fazendo, Sara? Ele estava pagando de namoradinho para ela, pagando de solteiro, de homem sem compromisso, ou seja, estava fazendo um tipo que ele era livre, um tipo que ele não tinha ninguém, entendeu? Era isso que ele estava fazendo. E o pior, Sara, ele usava o meu carro para as cachorradas dele. Ela escreveu isso, para as cachorradas dele. A confusão foi tão grande que deu até polícia no lugar. E para minha surpresa, lá eu descobri que ele também estava sendo procurado pela polícia, porque ele não pagava a pensão dos outros filhos há muito tempo. Mas isso era algo que você tinha que ter sabido antes, né, querida? Eu fiquei tão chocada. Ele foi preso na minha frente, passou tantos dias na prisão, não vou falar quanto tempo, porque ele não tinha dinheiro para pagar as dívidas das pensões. Então eu resolvi ir atrás da ex-mulher dele para saber o que ela queria para me dizer sobre ele, me falar as coisas, tal, tal. Na hora que eu liguei, achei estranho o jeito dela, porque ela me atendeu assim toda arredia. Porém, Sara, o que ela me disse foi um choque ainda maior para mim. Ela me contou que ele dizia que não pagava a pensão dos outros filhos por minha causa, que ele não visitava os filhos por minha causa, que eu é que não deixava. Ele me pintou pra ela como se eu fosse uma bruxa. Porém, Sara, para mim, ele se fazia de vítima, de coitado, de injustiçado pela ex-mulher e pelos filhos. Então ela me contou sobre todas as vezes que ele traiu ela durante o casamento deles. Ela me contou tudo e era exatamente igual o que ele estava fazendo comigo. E mais, você acha que foi somente aquela mulher, com aquela mulher que ele me traiu, aquela que ela pegou ele? Não, Sara, eu descobri várias outras mulheres, assim como ele fez com a ex-mulher dele, ele também estava fazendo comigo. Só mudou os personagens e o cenário. Mas o ator, ela escreveu assim, era o mesmo, ele era o ator, né, o fingido. Sara, meu chão se abriu, meu mundo caiu, eu descobri um homem mentiroso, falso, fingido, mau caráter. O choque foi tão grande que eu passei 2 dias sem sentir fome, sem sentir sede.
Meu corpo não sentia essas necessidades. Desde então, ele não me procurou mais, não procurou mais nem saber do nosso filho, nem por terceiros. Hoje ele não me ajuda, nem com uma lata de leite. Agora eu quero me separar o mais rápido possível. Eu sinto um nojo dele tão grande, não quero nunca mais vê-lo na minha frente. Tenho muita raiva dele ainda, raiva de mim por ter sido tão bobinha, tão ingênua. Tem dia que eu choro tanto, a dor da traição é tão grande, sinto que eu sonhei um sonho tão lindo, mas com a pessoa totalmente errada. Hoje eu me encontro nessa realidade, Sara, 2 pontos. 2 casamentos destruídos com 2 filhos de pais diferentes. O meu sonho de ter uma família se foi, estou muito machucada, ferida e sem ânimo para retomar o meu negócio próprio. O príncipe virou um sapo, ou melhor, o príncipe virou um monstro. E o sonho, Sara, virou um pesadelo. Sara, eu quero ouvir de você um conselho. Quero me livrar desses sentimentos ruins. Quero prosseguir minha vida. Quero ter uma vida diferente. Quero viver com um propósito. E quero esquecer essa experiência horrorosa que eu tive. Me ajuda, Sara. Com gratidão, fulana. Assinado fulana. Eu não vou falar o nome, lógico. Mas enfim. Aqui está a história dessa irmã que, para mim, é uma das histórias, para mim, mais repetidas, mais comuns que existe. É claro que, no caso dela, ela foi além do que deveria ir, porque ela casou e teve um filho com esse homem que estava enganando ela. Eu quero começar, vamos lá do início, para poder eu ir analisando com vocês algumas partes que mostram onde foi que ela errou, como ela poderia ter impedido de entrar nisso. Como muitas mulheres podem estar vivendo em situações parecidas e não estão percebendo que estão relacionando-se com homens perigosos. Tem muito homem maluco, tem muita mulher maluca também, tem gente doida no mundo, entendeu? Então isso aqui tem que servir para nós como um aprendizado, como discernimento, como um entendimento de que todos os princípios de Deus existem para nos proteger. Deus não quer que a gente passe por isso que ela passou. Isso não é da vontade de Deus. Deus nunca quer o pior para o ser humano. Deus ama, Deus quer o melhor para nós. Amém? Então aqui eu vejo Deus avisando a ela em várias situações. Gente, muitas pessoas não sabem identificar quando Deus fala, porque pensam que tem que cair assim um anjo na cabeça sentado, tem que vir assim, abrir uma bola de fogo na frente. Deus é coerente. Se você conhece a personalidade de Deus, você identifica melhor quando as coisas são incoerentes ou quando são coerentes. Deus, ele faz questão de dar. Quando uma pessoa ora por um casamento, quando a pessoa não ora não, né? Mas quando a pessoa ora, busca, pede, entrega para ele essa área da vida da pessoa, Deus sabe que o único parente que a gente pode escolher é o cônjuge. A gente não escolhe filho, não escolhe filha, não escolhe pai, não escolhe mãe, mas a gente pode escolher com quem a gente vai casar, dormir todo dia, ter uma vida, construir uma família. Então Deus é o mais interessado em que a gente saiba escolher a pessoa certa. Só que as pessoas querem espiritualizar tudo o tempo inteiro. As pessoas querem achar que tudo vai ser muito arrepio. E não é assim. Deus, ele é coerente, ele é inteligente. Ele deu a gente inteligência, a gente tem que analisar. Por exemplo, tem aqui vários sinais de que não era de Deus para ela. Vários sinais de que aquilo era um laço do inferno na vida dela. Ela não conseguiu enxergar. Por quê? Porque nessa situação dessa mulher, ela tá muito claro, muito assim, gritante pra mim. Ela tem uma característica de gostar da fantasia, gostar da ilusão, gostar de ficar no mundo da fantasia, entendeu? E muitas mulheres têm isso, essa coisa de querer ficar sonhando. E você acaba não vivendo a realidade. A realidade precisa ser encarada. Quem o cara é? Quem ele realmente é? Por que você precisa encarar a realidade? Ah, não, eu quero viver o momento. Não. Se você viver o momento, você pode viver o que essa mulher está vivendo. Porque ela foi vivendo o momento, foi vivendo o momento, foi vivendo o momento. Olha onde foi parar. Entendeu? É melhor você ser inteligente, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Você vai envelhecer de qualquer jeito. Não é melhor você ser inteligente? Não é melhor você usar uma inteligência emocional para os seus relacionamentos? Ok? Então o que acontece? Vamos lá, vamos observar. Eu quero ler a história dela, mostrando para vocês como os sinais gritavam na cara dela. Sinais naturais. Gente, Deus não usa só coisas espirituais, ele usa coisas naturais. Deus, ele quer dar o melhor para os seus filhos e suas filhas. Entendeu isso? Por exemplo, você precisa de alguém na sua vida que te supra numa determinada área, ou emocional, sentimental, entendeu? Ou até material. Deus, ele quer te dar. Ele te ama.
Ele vai te dar alguém que para a pessoa que ele vai te dar isso não é nada. E você vai ter algo que essa pessoa sonha, ou suprir uma necessidade emocional, ou sentimental, ou material. Deus é bom, gente. Você tem que conhecer a pessoa e ver se essa pessoa que você conheceu tem as características que você precisa. Amém? Ela diz assim no começo que ela foi casada pela primeira vez e como o cara traiu ela, ela largou ele. Aqui eu não tenho como falar nada. Eu só acho esquisito que ela não tenha me relatado mais detalhes, porque ele me traiu, então eu larguei. Se ele se arrependeu, você errou em largar. Porque se o homem se arrepende e muda de atitude, o certo é restaurar o casamento. Amém? Mas eu não consegui. Mas tem que lutar para conseguir. Tem às vezes histórias que é a mulher que traia, mas a mulher se arrepende. Tem que lutar para restaurar o casamento, porque Deus odeia o divórcio. Mas não teve jeito, a pessoa não quer mudar, a pessoa é adúltero, quer continuar me traindo, aí é outro departamento. Aí a pessoa realmente tem que sair fora. Por quê? Porque o sexo transfere espíritos. Então a pessoa vai na rua, vai pegar demônio da rua, trazer pra dentro de casa pra botar demônio dentro de você e dentro da sua casa. Aí realmente Deus não obriga você a ficar casado com alguém que vai trazer capeta pra dentro da sua casa. Amém, gente? Ok. Continuando. Ela fala que sofreu muito, que resolveu ir pro mundão, namorar, fazer sexo fora do casamento, fazer coisa errada, beber, outras coisas, fazer outras coisas erradas, e que ela achava que isso ia trazer felicidade, só que ela só quebrou a cara. Em que ela ficou anos solteira, teve um monte de homem e não conhecia ninguém legal ou não conseguia se entender com ninguém. Lógico, porque homem, eles têm uma coisa ótima, que eu acho ótimo, que homem, ele não acredita em palavras. Homem, não adianta você dizer assim pra ele, eu te amo. Ele faz assim, aham. Ele acredita, por isso que eles só agem de verdade com atitudes, porque homem acredita nas atitudes da mulher. Homem não acredita na palavra, por isso que eles só relacionam-se de verdade através de atitudes, porque eles acreditam em atitudes, então eles dão atitudes. Eles não ficam, às vezes, presta atenção nisso, falando a verdade sobre eles, porque a atitude deles mostra a verdade sobre eles. Às vezes eles não falam, mas eles fazem, entendeu? Não, meu namorado me disse que me ama, mas some, trai. Ele ama mesmo? Quem ama não faz isso que ele está fazendo. Então a palavra dele não pode ter mais peso que a atitude. A atitude dele tem que ter mais peso que a palavra, ok? Porque é bichinho homem, entendeu? Tem bichinho mulher e bichinho homem, entenderam isso? Então mulher expressa o que sente com palavras, homem não, tá? Homem expressa com atitudes. Mulher gosta de falar o que sente, homem não. Homem fala quando ele quer convencer a mulher, jogar um chaveco na mulher, mas você vai saber a verdade. A verdade dele é na atitude dele, ok? Então, quando o cara realmente ama, as atitudes vão comprovar. Veja na história dela se as atitudes do cara não comprovaram quem ele realmente era. Não adiantou nada, conversa fiada, entendeu? Ela fala que depois de muito tempo solteira, que ela já não aguentava mais, estava louca para ter um relacionamento, para ter alguém. Ela escreveu assim, eu estava louca para ter alguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não podemos receber nada, receber mesmo, se não for dado para nós de Deus, da mão de Deus, do alto. Você quer ter alguém? Fala com Jesus. Jesus, eu quero ter alguém. Escolhe alguém especial para mim. Porque se você sair à luta para arrumar alguém, nada garante que essa pessoa vai estar com você ou vai ser sua. Entendeu? Amém? Vamos lá. Aí ela conta que ela e eles se conheceram num programa de televisão que criava oportunidade de namoro. Aquelas coisas que eu particularmente acho horrível, acho cafonérrimo, acho baixo nível e mais. Que tipo de homem você conhece num programa desse? Que tipo de homem frequenta um programa de namoro? Hello? Okay. Ela fala que lá no programa, quando ela conheceu ele, ela achou algumas coincidências entre eles que pra ela foi muito forte, foi marcante. Primeiro, olha, gente, o baixo nível de critérios de uma pessoa, o baixo nível de exigências, a pessoa, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa é um sinal de Deus. Ela vira e fala que porque ele morava perto dela e porque ela descobriu que ele frequentava igreja também, aquilo chamou a atenção dela. Meu Deus, isso não é nada. Aí ela começa a falar que depois disso começaram a se beijar, beijar muito na boca, beijar muito. Sempre começa no beijo, né? O problema começa quando você começa a beijar, porque você se envolve. Aí ela fala que tiveram muitas relações sexuais e que o problema mais sério pra ela, que ela escreveu assim, eu posso te dizer que ele me fisgou pelo sexo. Por quê?
Porque, na verdade, eu nunca tinha tido um homem que me realizasse na cama. Foi o que ela escreveu. Bom, vamos lá. Na verdade, é uma coisa muito difícil de se falar sobre esse assunto. É um assunto que envolve muito constrangimento. As pessoas se sentem constrangidas. Eu não tenho nenhum constrangimento para falar, mas a maioria das pessoas se sente constrangida de falar e de ouvir. Mas a verdade é que você estava fazendo sexo com vários homens e a maioria dos homens não é um cara interessado em dar prazer para a mulher. Aí você vai cair na mão desse cara, que era um cara que gostava de fazer o que a gente chama de massagem pélvica. É um cara que gosta de agradar a mulher, ok? Nisso, você fica viciada. Não olha para o caráter, não olha para a índole dele, mas você olha para o prazer que ele te proporciona. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem milhões de homens que não prestam. Também tem mulher, tá? Não tô puxando só a sardinha pra mulher, não, ok? Mas deixa eu falar agora que o caso dela é um relacionamento com um homem. Tem milhões de homens que não prestam, que são mau caráter, que são canalha, mas que são muito bons de cama. Inclusive, os mais mau caráter geralmente são melhores na cama. Por quê? Porque eles têm que compensar na cama o que eles não têm no caráter. E muitas mulheres ficam presas a esses homens, entendeu? Não conseguem se desvencilhar, se desligar desses homens por causa do prazer. O que é melhor para você? Ficar envolvida com uma pessoa que te dá prazer e que faz mal para você, que te destrói, ou não se envolver com ninguém, também não ter prazer, mas se resguardar. Isso que é a proposta da abstinência até casar. Entendeu? Você conhecer a pessoa, você não desenvolver prazer sexual. Aqui, o que você tinha que ter feito? Não dado, não liberado para ele. Você foi burra, entendeu? Você deu para um homem que você não conhecia. E aí o cara era bom de cama. Aí ele te prendeu, te amarrou, você ficou presa pelo prazer. E aí, como ele tinha outras características, que você já descreveu aqui, ele era carinhoso, atencioso, falava palavras bonitas, declarações de amor, aí você caiu já gostava de uma ilusão, aí você caiu, mergulhou de cabeça nessa roubada. Olha que tudo estava parecendo lindo, mas na verdade ele estava escondendo quem ele era de você o tempo todo. E você podia ter impedido isso se você não tivesse tido relação sexual com ele, se você não tivesse nem beijado na boca dele por um tempo, começado a ficar amiga, começado pela amizade. Aí as coisas poderiam ter sido diferentes, muito diferentes aqui na sua situação. O que eu tô vendo aqui, você contando, é que depois de alguns meses namorando, quando ele pediu para ficar hospedado na sua casa, dizendo que ele era só por um tempo, aqui você errou. Você tinha que ter dito para ele, não. Não, sem chances. E por quê que você tinha que ter dito isso pra ele? Você já sabia que ele não tinha bens, não tinha uma vida econômica estável, tinha 4 filhos pra sustentar. Por que você aqui nesse momento não falou assim pra ele? Vai lá pra casa do seu pai, fica lá na outra cidade e quando você arrumar uma casa, né, a gente se vê de novo. Tranquilo, mas não. Você estava viciada, presa a ele, envolvida até a cabeça já. Você não é a vítima. Se você quiser ser livre, liberta disso que te aconteceu, não repetir essa história nunca mais, você precisa sair do papel de vítima. Sai desse lugar, sai dessa ilusão de que você é uma coitadinha, de que esse cara te enganou. Você deixou esse cara te enganar, você deixou, porque você acreditou em tudo sem averiguar, sem verificar, sem colocar nenhuma condição. Qualquer coisa pra você tava bom. Ele fazia isso aqui, você achava que era enorme, entendeu? Aí você fala que ele foi pra sua casa, que você deixou ele ir, que vocês foram morar juntos, quer dizer, uma vida amaziada é uma vida em pecado. É pecado viver amaziado, porque você tem que cumprir todas as leis dos homens, tem que casar no papel e tem que cumprir a lei de Deus. Você tem que casar com a bênção sacerdotal ou do pastor ou do padre, tem que casar nas duas formas para depois fazer sexo. Não adianta só casar no papel, não adianta só casar na igreja, tem que casar dos dois jeitos e depois a terceira coisa que você tem que fazer para casar é fazer sexo. Então muitas pessoas estão fazendo tudo errado. Primeiro faz sexo, depois vai casar.
tudo errado. Aí não entende por que Deus não abençoa, não entende por que o casamento enfrenta tanta adversidade, tanto problema, porque tá cheio de maldição, cheio de desobediência na raiz desse casamento, entendeu? Cheio de rebeldia, cheio de coisa errada. No seu caso não foi esse não, no seu caso a coisa já estava ruim desde o início. O cara não era bom caráter desde o início e você ainda piorou a situação, não sendo uma mulher sábia, não dizendo não, deixando o cara mandar em você desde o início. O cara não tinha nenhuma autoridade para mandar em você, ele não era seu marido, não era nada, e você deixou ele fazer o que ele quis com você. Quer dizer, princesa não age assim, entendeu? Quem age assim, você sabe quem age assim. Aí você fala que você achou que ele era um homem de Deus para você, que Deus tinha ouvido suas orações, porque ele era bom, querido, carinhoso, prestativo. Só que logo depois você fala que você sabia que ele já tinha tido 2 relacionamentos anteriores, com quem ele tinha tido 4 filhos. 4 filhos, querida. A sua responsabilidade aqui. Você tinha que ter olhado para ele e falado, olha, vamos conversar. Como você sustenta seus 4 filhos? Como você paga as pensões dos seus filhos? Como é? Quanto você ganha? Antes de você botar ele para dentro da sua casa, antes de casar com ele, você tinha que ter averiguado, você ia constituir uma nova família com ele. E aí, você fala que ele não tinha nada, não tinha bens, etc. E fala que a sua família também, no início, não queria que você namorasse com ele por causa disso. Porque a sua família estava tendo um discernimento que você não estava tendo. Eles não estavam envolvidos emocionalmente como você. Então eles estavam vendo de fora e tendo um discernimento que você não estava. Aí você me põe ele dentro de casa, ele começa também a conquistar emocionalmente sua família, fica todo mundo cego. Olha isso. Imagina o seu filho do primeiro casamento. Imagina o quanto isso foi sério. Imagina a sua família toda. Não é só você que está sofrendo. Mas por quê? Esse sofrimento todo é porque hoje? Porque você foi irresponsável. Você não verificou, você confiou naquilo que ele saiu falando pra você. Você não podia ter agido dessa forma. Você agiu como uma menininha mimada. Entendeu? Você tinha que ter agido como uma mulher madura, responsável. É uma família. Você tinha um filho, você ia colocar um homem dentro da sua casa. O que é isso, gente? Não adianta querer se sentir coitadinha, vítima, não. A mudança só vem quando a gente assume as responsabilidades e quando a gente então muda de atitude através do arrependimento. Assumir a responsabilidade dói. Se arrepender é o próprio processo da dor vindo dentro da gente, a gente enxergando, encarando a burrada que a gente fez, entendeu? Aí você fala, e que quando tinha tanto tempo de namoro, você fala que ele te pediu em casamento, que ele fez questão de fazer isso em um outro programa de TV. Olha, você me desculpa. Eu não tô querendo aqui te fazer mal, eu só quero te ajudar. Como você me pediu ajuda, eu estou te ajudando. E talvez o que eu vou falar agora possa te deixar muito triste, mas é necessário você enxergar que nem mesmo esse pedido de casamento que ele te fez foi genuíno. Porque ele já morava com você. Não tinha necessidade dele te pedir em casamento, ele não se incomodava com o pecado, tá? Ele pediu em casamento por quê? Porque ele queria uma oportunidade para voltar a aparecer na televisão, para fazer fama. Possivelmente, ele já tinha relacionamento com várias amantes e ele fazia disso uma forma de promoção para ele. Possivelmente, ele é um homem que tem um transtorno na psicologia muito conhecido como narcisismo, associado ao transtorno de sociopatia. São pessoas que fazem coisas muito frias e ao mesmo tempo são pessoas muito egocêntricas, que gostam muito de aparecer. E são frias, entendeu? Calculistas. Isso aqui pra mim tá na cara. Porque se ele falasse assim pra você, quer casar comigo? No quarto, num jardim, numa praça, era genuíno. Mas não, ele fez questão de fazer isso na frente das câmeras. Por que ele fez questão? Porque ele tinha já algo no coração dele. Eu não sei, não posso dizer totalmente, mas isso daqui, pra mim, na minha opinião, na minha interpretação, não foi algo genuíno, ok? E aí você fala que foi lindo, que vocês foram num outro programa de TV, fizeram isso, que foi lindo, que foi uma coisa mágica, parecia um sonho, e que vocês se casaram de verdade um tempo depois, numa igreja, e que teve festa, teve cerimônia, que ele se emocionou. Você coloca assim, na hora da cerimônia ele chorou muito. Pra mim ele chorou de culpa e de remorso, se é que existia, tá?
Ou, é porque tem dois casos, tá? Se ele tinha o transtorno de sociopatia, então o choro dele não foi de culpa, porque o sociopata não sente culpa, não. Às vezes, pode ser que ele nem seja um sociopata e tenha chorado de culpa, porque bateu um remorso da besteira que ele estava fazendo com você, tá? Mas também pode não ser isso, tá? Às vezes, pode ser um sociopata e o cara estava chorando não por culpa, mas pela emoção da exaltação que ele estava se sentindo naquele momento. É uma coisa, um choro egocêntrico, uma coisa megalomaníaca, doentia. Existe isso, tá? Então eu não posso analisar porque eu não conheci ele, mas é um caso muito horroroso, né? Ele estava fingindo o tempo todo, ele estava chorando muito. Fez uma declaração, você conta que ele fez uma declaração de amor eterno para você no altar. Disse até que você tinha feito dele um homem melhor. Quer dizer, ele estava aparecendo para as pessoas, estava querendo mostrar uma imagem de um homem perfeito, né? Agora eu quero pegar nesse ponto aqui, ó. Eu estava feliz, muito feliz com tudo, e eu estava aliviada por não estar mais vivendo em pecado. Aqui você falou a maior besteira, porque infelizmente você não estaria deixando de viver em pecado. Você estava, na verdade, casando em pecado. Porque como você e ele iriam anular o pecado que vocês cometeram? Eu já vi outras pessoas pensarem que estão namorando, fazendo sexo, fazendo tudo errado, na rebelião. Agora a gente vai casar, né? Vai regularizar a nossa situação. Aí nós vamos parar de viver em pecado, nós vamos entrar em legalidade, vamos estar na legalidade de Deus. Desculpa, gente, vocês fazendo isso, pensando assim, vocês mostram que vocês não sabem nada sobre o relacionamento com Jesus, não conhecem nada do Senhor, porque vocês estão sendo religiosos. Deus vê o seu coração. Não adianta que o papel, ele não tem o poder de quebrar a sua maldição, entendeu? A maldição está na rebelião do seu coração. Como eu posso fazer para sair de uma situação dessa e quebrar isso e não entrar num casamento em pecado? Tem que se arrepender. Antes de casar, vocês têm que botar a cara no pó, chorar, arrepender. O que você vê uma pessoa quando ela se arrepende? O que você vê ela fazer, ele fazer? Como é que a gente vê que alguém se arrependeu? Confissão. Tinha que procurar o seu pastor, sua igreja, pelo menos os pastores, seus pais, sua família, confessar. O seu filho tinha que ser poupado dessa informação horrorosa, mas as pessoas que você pintou de santinha tem que confessar, porque a confissão mostra que houve arrependimento. E depois de confessar, o que vocês teriam que fazer? Aparta de corpos e fica em santidade até o dia do casamento, para demonstrar a verdadeira mudança de atitude. Não, mas eu casei sem saber disso, ninguém me orientou. E agora? Agora, meu bem, tem que fazer tudo depois de casado. Ficar um tempo em abstinência, pedir ao Senhor perdão, arrepender e refazer de novo. Eu sei que é meio chocante, mas não só eu já fiz isso e ajudei casais e famílias, porque eu já fui pastora assistente em igrejas locais, mas eu já vi muitos pastores fazerem isso e restaurar casamento. Casamento que casou em pecado, o pastor aparta o corpo do marido e da mulher dentro da própria casa. Eles fazem lá 30, 40 dias de abstinência, em oração, em consagração, e depois o pastor vem, eles fazem como se fosse um culto na casa e abençoa, e eles retomam a vida de casados. Por quê? Porque tem que existir um momento onde a pessoa mostra que se arrependeu. Porque se não houver arrependimento, gente, não há mudança de atitude. Mudança de atitude não é sentimento de culpa. Eu tô me sentindo tão culpada. Isso não é arrependimento. Mudança de atitude e o arrependimento, você dá uma guinada, você dá uma mudada, você decide. Mudança de arrependimento e de atitude, você sente uma profunda tristeza pelo que você fez e dá uma guinada total, uma mudada total. Você 360 graus, você muda de vida. Amém? Então, quando você fala aqui que você estava aliviada por não estar mais vivendo em pecado, você mostra que você era ignorante sobre a palavra. Você não tinha base nenhuma bíblica. Você não tinha discipulado, não tinha conhecimento, não tinha ninguém te orientando. Isso aqui me leva a pensar que você não era convertida, que você tinha uma vida religiosa com Deus, que você não conhecia Jesus. Porque uma pessoa que conhece Jesus, gente, Jesus fala, Jesus incomoda a gente, tá errado. Agora que eu casei, assinei o papel, entrei bonitinho de noiva, eu não tô mais em pecado. Isso não existe. Se o seu coração não teve arrependimento, você estava em pecado sim e entrou no casamento em pecado, ok? Então, para com essa ilusão.
Isso aqui também me chocou um pouco, tá? Você fala que ele cantava louvores, que ele orava, que ele parecia ser muito cristão. Querido, isso não é nada. Gente, tem gente que canta louvor porque cresceu dentro da igreja e não é nem convertido. Você fala que porque ele orava na hora das refeições, você achava que ele era mais crente que você. Orar na hora das refeições é coisa que qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa, inclusive, é comum, você vê até em filmes americanos, pessoas que não são frequentadores de igreja, orar na hora da refeição é hábito para algumas pessoas. Quer dizer, nem que a pessoa seja convertida. Quer dizer, o seu critério, o seu padrão era muito baixo. Você tinha uma imagem, assim, de que a coisa que você precisava era muito pequena, era muito mínima, é tudo muito mínimo. Você se impressionou com coisas muito mínimas. Isso, pra mim, mostra que o seu coração, ele estava predisposto a se decepcionar, a escolher errado, ok? Depois daquele momento, você conta aqui que ele saiu do trabalho dele, foi trabalhar no seu comércio e que você tinha um desejo de ter mais um filho e que ele achou ótimo. Bom, eu nunca iria, no seu lugar, querer ter um filho com um homem que já tem 4 filhos e que não tem capacidade de sustentar os 4. Isso aqui foi muita irresponsabilidade da sua parte, ok? Então, continuando. Aí eu queria ter mais um filho, ele achou ótimo, claro que ele achou ótimo, né? Ele não cuidava, né, de nenhum dos filhos, então pra ele era a mesma coisa que nada. E você fala que depois de alguns meses de casados você engravidou e que ele até escolheu o nome do bebê, como se isso fosse alguma coisa. Naquele momento você fala que você até achou que ele ia mudar com você durante a gravidez. Aqui você está revelando provavelmente um trauma do seu passado, porque você estava esperando ele mudar porque provavelmente o seu primeiro marido mudou. Tem homens que mudam na gravidez da mulher, por quê? Porque são homens com problemas na área sexual, são homens que perdem o desejo pela mulher, mas na verdade eles só revelam que não amavam a mulher, entendeu? Aí você conta que não, que ele foi ótimo com você. Aí você se enganou mais uma vez. Ele foi ótimo com você enquanto você estava liberando para ele fazer sexo contigo, enquanto tudo estava indo bem. Quando chegou no final, olha o que você relatou mais à frente. No final da gravidez, que ele já sabia que ia acabar a relação sexual por 40 dias, ele saiu fora, ele começou a correr atrás da vidinha dele por fora. Por quê? Porque ele tem problema nessa área. Isso é problema de caráter sério, ok? Um homem que larga a mulher na hora que ela mais precisa. Foi o que ele fez com você. Esperou você chegar no final da gravidez bem pesada, você ia ficar totalmente dependente e começou a trabalhar em algum lugar e a partir dali a gente já percebe que ele já estava declaradamente te adulterando, porque essa história de que ele chegava tarde, essa história não cola, ok? Isso aí pra mim já era um sinal do adultério. Você fala que ele não tinha condições de sustentar a casa, que o resultado financeiro era ruim, começaram a brigar muito e que você até desconfiou, mas que ele jurava que não te traía e na verdade ele traía. Ou seja, ele era um mentiroso crônico. Você conta que vocês foram pro pastor, mas já era tarde, querida. E pedir ajuda pro pastor depois que você beijou na boca sem conhecer, fez sexo com um cara que você não conhecia, botou pra dentro da tua casa um cara que você não conhecia. Tendo um filho, você botou um cara que você não conhecia pra dentro da casa. Olha bem o que você fez. Engravidou conscientemente porque quis, não foi uma gravidez acidental, você planejou, você decidiu engravidar desse homem que você não conhecia e que o que você conhecia dele era que ele tinha tido 2 relacionamentos anteriores e 4 filhos desse relacionamento. Você decidiu engravidar. Olha que loucura que você fez. Isso pra mim aqui mostra que você não é coitada, você não é vítima, você é uma responsável por tudo que você viveu. Você foi responsável, então você tem que se responsabilizar, ok? E ele foi preso na sua frente porque ele não pagava pensão. E aí você conta que resolveu ligar para a ex-mulher dele para saber mais coisas. E que ficou chocada porque a mulher dele disse que a culpa era sua, que ele disse que a culpa era sua, que você que não deixava ele pagar pensão. Minha querida, olha só, quando você se relaciona com um homem que já teve 4 filhos antes de casar com você, não existe a possibilidade de você viver com esse homem sem ter contato com a ex-mulher, contato com os filhos do primeiro casamento. Porque não existe ex-filho, existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-filho não existe. Essa ligação você tinha que ter feito antes de casar com ele, quando você conheceu ele, quando a coisa começou a ficar séria, quando ele te pediu em casamento, você tinha que ter ligado pra ela.
Você tinha que ter dito para ela: oi, tudo bem? Como é que você está? Eu quero saber notícias, como é que estão as crianças. Ah, não, Sara, eu não sou esse tipo de pessoa que quer fazer amizade com a ex do meu marido. Ok, então você deveria ter feito ele ligar para os filhos na sua frente, no Viva Voz, falado com ela na sua frente, no Viva Voz. Você tinha que ter feito alguma coisa para descobrir isso. Isso aqui era fácil de descobrir. Por exemplo, incentivar ele a ver os filhos. Você não acha estranho um homem ter 4 filhos e não ver? Você não desconfiou em nenhum momento, querida? Se eu estou relacionando com um homem que fala pra mim que tem 4 filhos, eu pergunto, primeira coisa que eu pergunto deve ter muitos bens, deve ter condição, né? Você tem condição de sustentar 4 filhos, né? Primeira coisa que eu ia perguntar. A segunda coisa que eu ia perguntar pra ele é: como é que é o seu relacionamento com seus filhos? Se ele dissesse pra mim: eu não vejo os meus filhos, eu ia ficar desconfiada. Porque o que ele fez com ela, ele ia fazer comigo. Isso é óbvio, eles repetem, entendeu? Aí você conta que isso pra você foi uma surpresa, mas foi uma surpresa porque você era boba. Foi uma surpresa porque você quis que fosse. Tava na cara. O tempo todo tava na cara. Esse homem tava te dando sinais desde o início de quem ele era, do que ele ia fazer. Isso pra mim não era uma surpresa. Eu tô lendo a sua história e tô vendo a sua história como algo óbvio. Sua história não era uma surpresa. Essa situação era pra você ter visto. Não era pra você ter se surpreendido com isso. Mas, no entanto, você se surpreendeu. Por quê? Porque você foi irresponsável. E aí descobriu tudo, que ele também traía a mulher, que ele te traiu com outras mulheres, que ele fez um monte de coisa errada. E você fala que desde então ele não te procurou mais. E pra mim isso aqui é o pior. Por quê? Porque o seu filho, que nasceu desse relacionamento, pode vir a sofrer por causa dessa ausência, né? Quando você fala: ele não me procurou mais, não quis mais saber do nosso filho, nem por terceiros, e hoje ele não me ajuda nem com uma lata de leite, é o que ele já fazia com as outras mulheres. Então, aqui é a comprovação do que eu te falei, de que você agiu de maneira irresponsável, ok? Você agiu de maneira irresponsável. Você não podia ter se relacionado com um homem que você não conhecia, muito menos colocado ele dentro da sua casa e muito menos tido um filho com um homem desse, que é irresponsável dessa forma, que coloca um monte de filho no mundo e não tá nem aí, que é o que ele demonstrou ser, né? Então, no final você fala que agora você quer se separar. Agora você tá com nojo dele, quer dizer, cadê aquele amor todo, cadê aquela cegueira toda? Quando acaba e a realidade vem gritando na nossa cara, vira o inverso o sentimento. Quer dizer, não vale a pena, gente, não vale a pena uma fantasia, não vale a pena uma ilusão, não vale, é a doce ilusão. A doce ilusão depois vira verdade amarga. Então vamos ser realistas desde o início, vamos descobrir quem as pessoas são, não vamos construir castelos de areia, que vem um ventinho e derruba, que vem uma aguinha e derruba, vamos construir torres de prata, como a Bíblia fala, firmes, rocha, coisas fortes, amém? Porque o que eu vejo hoje é que muitas pessoas poderiam viver vidas emocionais bem melhores se elas prestassem atenção em pequenos detalhes. Isso foi um pequeno detalhe. Você observar que ele tinha uma relação ruim com os outros filhos, com as ex-mulheres, enfim. Agora eu ainda tô com muita raiva dele e raiva de mim. Sim, normal, o sentimento, né, quando você cai na real, é um sentimento que a gente tem de raiva da gente mesmo e tal. Agora, hoje você tem que decidir se você vai continuar vivendo assim, se você vai repetir essa história mais uma vez, ou se você vai se arrepender e ter uma mudança de atitudes, que nunca mais na sua vida isso te aconteça. Por quê? Porque o seu padrão de comportamento, ele está repetindo. Você já viveu isso nessas duas situações parecidas. Então você precisa tomar uma decisão. Tem uma parte que cabe a nós, não é Deus. A nossa decisão a gente tem que tomar. Deus vai agir em cima disso. Por quê? Porque Deus não nos obriga. Amém? Quando você fala: meu sonho de ter uma família se foi, estou muito machucada, sem ânimo para retomar meu negócio próprio, o príncipe virou um sapo, virou um monstro, o sonho virou um pesadelo, eu quero ouvir de você um conselho. Eu estou aqui te dando esse conselho. Aí você fala no final que você quer se livrar dos sentimentos ruins, prosseguir sua vida, ter uma vida diferente, viver com um propósito e esquecer essa experiência horrorosa. Ok. Só que para você realmente fazer algo que vai mudar a sua vida, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de
nunca mais eu vou ser cega, nunca mais eu vou entrar no caminho da carência, nunca mais eu vou entrar nesse caminho de medo de ficar sozinha. Tem que tomar uma decisão de preencher o vazio interior com Jesus. Se Jesus não preencher, homem nenhum preenche, relacionamento não preenche, gente. Então, quando você fala, eu quero viver com um propósito, esse é o propósito. Viva para o Senhor, coloque Ele no primeiro lugar da sua vida, que você vai ver todas as outras coisas vão se ajustar. Todas as outras coisas. E agora é o momento de você se dedicar aos seus filhos, se preocupar com seus filhos, retomar o seu trabalho. Até porque, respondi repetidamente já em vídeos aqui no meu canal do YouTube, quem quiser, tem um vídeo chamado Visão, Profecia, Segundo Casamento e Sexo. É um vídeo onde eu falo sobre essa questão de segundo casamento, terceiro casamento. Eu sou contra, mas existem casos que Deus realmente dá uma segunda chance. Eu não posso afirmar se você tem ou não. Você tem que buscar em Deus isso, uma segunda chance, uma terceira nesse caso, e falar com Jesus sobre isso. Não sou eu que vou te dar esse aval, ok? Mas, em primeiro lugar, se você buscar a Jesus, Ele vai restaurar a sua alma, vai te dar sabedoria e vai te fazer uma mulher feliz e plena, independente do seu estado civil, independente de você ter alguém morando com você ou não, independente de você ter um namorado ou um marido na sua vida. Porque a plenitude que Ele dá não tem como você encontrar em homem fora, em relacionamento fora. Mesma coisa eu digo para os homens, mulher, sexo, não dá a plenitude que Deus dá. Ah, mas é bom, é uma coisa boa viver uma vida de casado. Claro, ótimo, com a pessoa certa. Porque uma vida com a pessoa errada é essa desgraça que a gente leu aqui, tá? Uma vida com uma pessoa que nos engana é isso aqui que a gente leu. Então é melhor a gente pedir ao Senhor que nos dirija em tudo e não fazer o que a nossa carne quer. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida dessa irmã que me mandou esse e-mail, profetizar sobre ela que o Senhor vai restaurar totalmente a alma dela em nome de Jesus, todas as áreas da vida dela, dar sabedoria para criar essas crianças, para ela não deixar esses meninos sofrerem as consequências dos erros dela. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até o próximo pedido de aconselhamento. Eu espero vocês em breve.